Em discussão, em votação, a ata da sessão anterior. Está aprovada. Em discussão e votação... Senhor presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente. Sim, senhor. Eu gostaria, se fosse possível, ler essa ata na íntegra. Se fosse possível. Em discussão, em votação, a ata da sessão extraordinária. Está aprovada a ata da sessão extraordinária. É assim, né? Planta cada uma, não? Esta ata, ela foi enviada a todos os vereadores, como de praxe acontece no período da manhã, para que Só que assim, senhor presidente, todos pudessem ver. Só que assim, senhor presidente, ontem foi cortada a minha voz aqui, quando eu estava fazendo a tréplica para o presidente do sindicato. Hoje eu peço novamente, o senhor sabe que a casa aqui é soberana, o senhor pode mandar lei, como pode não mandar lei, tudo bem, mas não. A casa é soberana, o senhor pode votar atrás e mandar lei. Vereador, eu estou apenas explicando como funciona. A ata foi enviada a todos os vereadores, todos os que, por necessidade, tivessem que fazer alguma alteração, estava à disposição para fazer. Agora eu coloco em votação ao plenário, para que o plenário decida se há necessidade de fazer a leitura ou não. Ela está aqui na minha mão, posso fazer a leitura tranquilamente. Tá? Só que eu gostaria que o plenário decidisse aqui pela leitura. Então, nominalmente, gostaria... Quem for contra a leitura da ata, por favor, se manifeste. Eu acho que não há necessidade, presidente. Todo mundo é conhecedor dos fatos uma semana antes. Voto do vereador Reni. Senhor presidente, por gentileza, um pedido de um colega, eu não me oponho à leitura da ata. Obrigado. É um direito dele solicitar a leitura. Então tá. Foi feita então uma solicitação ao plenário, o plenário, pela maioria, fez a opção da leitura, então eu vou fazer a leitura rapidamente da ata. Obrigado, senhor presidente. A ata da 81ª sessão ordinária do 8º período da 17ª legislatura, em 19 de dezembro de 2016. Presidente em exercício, Isnardo Luiz Brandt, secretária Maria Rosângela Prats. Aos 19 dias do mês de dezembro do ano 2016... Senhor presidente, uma questão de ordem só. Sim. Só para quem está, talvez, que não entende do assunto, ler a ata, se ela já está aprovada, não vai mudar nada. A ata já está aprovada, não vai mudar nada. Então, a leitura é só para nós ficarmos aqui até a meia-noite. Para mim, está tudo bem. Vereador, não vai mudar uma palavra na ata, ela já foi aprovada. O plenário é soberano. Né? Câmara de Vereadores, o senhor presidente Isnardo declarou suspensa a sessão ordinária por 10 minutos por falta de quórum. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária, que contou com a presença dos senhores vereadores Adelino Severiano Machado, Cerdino José Serino, Edemir Nils, Fábio Coelho, Isnardo Luiz Brandt, Luiz Henrique Cel, Maria Rosângela Prats, Nelson Martins Filho, Nirdo Arthur Luz, Otávio Marcelino Martins Filho e Reni Antônio Schweitzer. O presidente, após obter a confirmação de todos os vereadores do recebimento eletrônico e impresso da ata da sessão anterior, colocou-a em votação, sendo aprovada sem restrições. O senhor presidente colocou a primeira secretária para fazer a leitura do expediente. Aqui, no caso, não há necessidade de fazer a leitura do expediente, porque são só documentos recebidos. Mensagem número 130/2016 para análise e aprovação do projeto de lei que altera a Lei Municipal número 4.293, de 29 de setembro de 2015.
Programa Inova Palhoça, de autoria do prefeito municipal, senhor Camilo Nazareno Pagani Martins. Mensagem 132, para análise e aprovação do projeto de lei que altera a lei municipal número 4.193, de 12 de fevereiro de 2015. Parceria público-privada, PPP, de autoria do prefeito municipal, senhor Camilo Nazareno Pagani Martins. Mensagem número 133, 2016, para análise e aprovação. Substitutivo global ao projeto de lei complementar número 133, 2016, que trata da organização administrativa e da reestruturação do Poder Executivo Municipal, de autoria do prefeito municipal, senhor Camilo Nazareno Pagani Martins. Mensagem 134, para análise e aprovação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar desafetação, afetação e permuta de área de terras no bairro Jardim Dourado, conforme documentos em anexo de autoria do prefeito municipal. Emenda modificativa número 01/2016 do projeto de lei complementar 131/2016, modifica o artigo 19 do projeto de lei complementar 131/2016, que ficam acrescidas as seguintes vagas de cargos efetivas da estrutura administrativa, além das já existentes na lei complementar 145/2013, assinada pela maioria dos senhores vereadores. O senhor presidente convidou o segundo secretário para fazer a leitura das proposições, requerimentos. O presidente chamou para participar da sessão o ordinário senhor Luciano, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Palhoça, para discutir o projeto de lei que fala da reforma administrativa dos servidores públicos. Essa reforma só prejudica todos os servidores, tirando direitos adquiridos há anos atrás. Nunca houve uma reunião para discutir todos os pontos desse projeto. Isso nos causa muita indignação, não tem cabimento. Presidente, esta incoerência não podemos admitir e pedimos a compreensão e apoio dos senhores vereadores. Nós queremos uma solução em consideração. Urgentemente deve ser montada uma comissão para discutir o projeto da reforma administrativa. Usou da palavra o vereador Nira Turluz para falar que apoia a causa e perguntou ao presidente do sindicato se ele teve acesso ao substitutivo global do projeto. O presidente falou que o substitutivo global tem que ser analisado, ele entende a forma mais, mesmo assim tem que ser revisto e discutido. Usou a palavra o vereador Adelino Severiano Machado para dizer que nunca votou em projeto que prejudica os servidores públicos municipais. O presidente do sindicato disse que a Casa Legislativa sempre foi parceira dos servidores públicos e causou muita estranheza a atitude do prefeito fazendo esse projeto no final do ano. Usou a palavra o vereador Nelson Martins Filho para pedir ao presidente do sindicato ter respeito com todos os senhores vereadores quando usar a tribuna. Sou servidor público e jamais farei alguma coisa que prejudique os servidores públicos. O prefeito foi flexível e tirou alguns itens que foram solicitados. O presidente do sindicato estava junto naquele momento. Usou a palavra o vereador Reni Antônio Schwartz para falar que o presidente do sindicato está usando a tribuna como palanque. O presidente parou a discussão, pois passou para a esfera pessoal. O presidente encaminhou o substitutivo global para o jurídico para aparecer e amanhã será analisado e votado. A pedido do vereador Reni Antônio Schwartz, a sessão foi suspensa por 10 minutos para discutir alguns projetos. O presidente atendeu a solicitação do vereador, continuando a sessão. Explicações pessoais. Ocupou a tribuna o vereador Nira Turluz para falar que, junto com o prefeito, o sindicato, os senhores vereadores, vamos fazer melhor para nossos servidores, vamos colocar o substitutivo global em votação amanhã. À parte, o vereador Otávio Martins Filho falou que o presidente do sindicato realmente estava na reunião junto com o prefeito, conforme o vereador Niro falou, e ele concordou com o substitutivo global. À parte, o vereador Nelson Martins Filho falou que o presidente do sindicato realmente estava na reunião com o prefeito e ele concordou com o substitutivo global. Para finalizar, o vereador Niro Turluz falou que postou no Face uma mensagem dizendo que jamais aprovaria um projeto que prejudique os servidores municipais. O presidente do sindicato representa os 4.000 funcionários e ele aprovou o substitutivo global. Sendo assim, nós podemos votar sem qualquer problema amanhã, conforme o presidente do sindicato aprovou. O senhor presidente encerrou os trabalhos da sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para, em seguida, fazer uma sessão extraordinária. Esta é a íntegra da ata. Presidente, eu quero agradecer a sua flexibilidade, mas eu gostaria de dizer que a palavra do presidente do sindicato não está na íntegra no primeiro texto. Não foi colocado na íntegra, foi feito um resumo, e para mim um resumo muito grande. Acho que deveria ter sido feito nos mínimos detalhes, já que se tratou de uma reunião tão séria, tão importante para essa Casa Legislativa e para o funcionário público municipal. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra à vereadora Maria Rosângela Prates para o expediente. Não havendo expediente, passo a palavra para o vereador Ebenir Nils para as proposições. Não havendo proposições para a noite de hoje,
Passaremos então para... Eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de suspender a sessão por 10 minutos para que os vereadores possam fazer as assinaturas nos projetos que entraram na pauta de hoje.
Senhores vereadores, como houve uma emenda no projeto de lei complementar número 131/2016, eu solicito que o setor de expediente faça os pareceres para que a gente possa fazer a votação. Enquanto o setor de expediente prepara, eu vou fazer, então, aqui a votação dos pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, dos projetos já liberados. Projeto de Lei Complementar número 132/2016, Código Tributário Municipal, altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar número 18, de 30 de dezembro de 2002, da Lei Complementar número 24, de 30 de dezembro de 2004. Mensagem 128/2016. Vem assinado por todos os membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Transportes, Comunicação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. Vem assinado por todos os membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Vem assinado por 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 886/2016, altera a redação da Lei número 4.193, de 12 de fevereiro de 2015, e dispõe sobre o Programa Municipal de Parceria Público-Privadas e seu fundo garantidor, nos termos que especifica. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, vem assinado pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Tem aqui ainda a Comissão de Transporte, vereador Nelson, e de Comissão de Finanças e Orçamento, já vem assinado pelo presidente. Por favor. Projeto de Lei número 887/2016, projeto de lei desafeta bem público, autoriza permuta área no Jardim Eldorado. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Vem parecer favorável, assinado pelos 3 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Educação. Por favor, vereador Fábio Coelho. Alguém pode levar? Onde é que pode levar lá para ele? Projeto de Lei número 885/2016, altera a redação da Lei 4.293, de 29 de setembro de 2015, e dispõe sobre a inclusão do setor náutico na categoria de segmentos considerados estratégicos para o município de Palhoça, nos termos que especifica. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Vem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Parecer de Comissão de Transporte, Comunicação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. Vem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Fechou aqui. Agora não. Esse aqui é cada substitutivo.
Substitutivo global, projeto de lei complementar número 133/2016, dispõe sobre a organização administrativa e reestruturação de cargos da administração pública municipal e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, vem assinado pelos 3 vereadores. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, está assinado pelo presidente, necessito a assinatura dos demais vereadores. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município ao projeto de lei complementar 133/2016, substitutivo global, vem assinado pelos 5 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Mais algum aí que precisa para...
Emenda modificativa número 02/2016 ao projeto de lei complementar número 131/2016. Modifica o anexo 1 do projeto de lei complementar número 131/2016. O setor de expedientes está preparando o parecer para que a gente possa fazer a votação. Em discussão.
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o projeto de lei 885/2016. Altera a redação da lei número 4.293, de 29 de setembro de 2015. E dispõe sobre a inclusão do setor náutico na categoria de segmentos considerados estratégicos para o município de Palhoça. Vem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Transporte, Comunicação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. Vem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Redação de Leis, ao projeto de lei número 712 de 2015. Altera o anexo 1 da lei número 16, de 7 de abril de 93, e demais alterações subsequentes. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Como a Comissão de Redação de Leis, ao projeto de lei número 842 de 2016. Altera o anexo 1 da lei número 16, de 7 de abril de 93, e demais alterações subsequentes. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Parecer da Comissão de Redação de Leis ao projeto de lei número 661, 2015, fossa séptica. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação e instalação, determinando outras providências. Bem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Redação de Leis ao projeto de lei número 853, 2016, denomina Via Pública Rua Laura Maria da Silva. Vem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 837, 2016, denomina Praça Pública Maria Melo Botelho. Vem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 845, na Comissão de Redação de Leis. Denomina Via Pública Servidão Nailda Maria de Oliveira. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Redação de Leis, projeto de lei número 806, 2016, denomina Via Pública Loteamento Cambirela 2 e dá outras providências. Vem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Em redação de leis, projeto de lei número 864, 2016, altera o anexo 1 da lei número 16, de 7 de abril de 93, e demais alterações subsequentes. Vem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Chegou aquele? Projeto de lei número 131, 2016. Emenda modificativa número 1. Vem assinado pelos 3 membros da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Emenda ao projeto de lei complementar número 131, 2016. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Bem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado.
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça ao projeto de lei número 131, 2016. Dispõe sobre o assessoramento parlamentar vinculado à estrutura administrativa do Poder Legislativo do município de Palhoça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Necessito aqui para continuar a aprovação do projeto da assinatura da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município. Vai tramitar na comissão, senhor presidente. Não entendi. Não entendi, o vereador. Não tem um período regimental, senhor presidente? Como? Não existe um período regimental para tramitar na comissão? Nós estamos na última sessão do ano. O senhor pode convocar uma daqui a 7 dias? 6 dias? Eu vou fazer as demais votações aqui. Qual é o projeto, presidente? Questão de ordem. Projeto de Lei Complementar número 132/2016, Código Tributário Municipal, altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar número 18, de 30 de dezembro de 2002, da Lei Complementar número 24, de 30 de dezembro de 2004. Comissão de Transporte, Comunicação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. Vem assinado pelos 3 membros da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município. O projeto de lei complementar número 132/2016, vem assinado pelos 5 vereadores da comissão. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Senhor presidente, questão de ordem. Nós já vimos que tem diversos projetos para ser discutido aí na mesa. Eu gostaria que Sua Excelência suspendesse mais de 10 minutos para que todos os vereadores possam tomar uma posição dos demais projetos que estão nesta Casa Legislativa. A pedido do vereador Nirdo Arthur Luz, a sessão está suspensa por 10 minutos.
Gostaria que os vereadores tomassem seus assentos. A gente possa dar continuidade à sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça ao projeto de lei número 886/2016. Altera a redação da lei número 4.193, de 12 de fevereiro de 2015, e dispõe sobre o Programa Municipal de Parceria Pública-Privada e seu fundo garantidor, nos termos que especifica. Bem assinado pelos 3 membros da comissão, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Transporte, Comunicação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo. Projeto de lei número 886/2016, vem assinado pelos 3 membros da comissão, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Vem assinado pelos 5 membros da comissão, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde Pública, Assistência Social e Meio Ambiente ao projeto de lei número 887/2016. Projeto de lei número 887/2016, desafeta bem público, autoriza a permuta à área Jardim Eldorado. Vem assinado pelos 3 membros da comissão, em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar número 132/2016, Código Tributário Municipal. Altera, acresce e revoga dispositivos da lei complementar número 18, de 30 de dezembro de 2002. Senhor presidente, eu quero ver esse projeto. Quero ver esse projeto. É o Código Tributário, né? Código Tributário. Será dado vistas ao vereador Nirdo. Projeto de lei complementar número 133/2016, substitutivo global, dispõe sobre organização administrativa e de reestruturação de cargos da administração pública municipal e adota outras providências. Esse é o do funcionário público municipal? Isso. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 887/2016, em primeira votação. Desafeta bem público, autoriza a permuta à área do Jardim Eldorado. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 886/2016, em primeira votação. Altera a redação da lei número 4.193, de 12 de fevereiro de 2015, e dispõe sobre o Programa Municipal de Parceria Público-Privadas e seu fundo garantidor. Também, senhor presidente. Pedido de vista do vereador Nirda Toulouse. Vistas concedidas. Projeto de lei número 885/2016, projeto de lei que altera a redação da lei número 4.293, de 29 de setembro de 2015, e dispõe sobre a inclusão do setor náutico na categoria de segmentos considerados estratégicos para o município de Palhoça, nos termos que especifica. Também quero ver, senhor presidente. Em primeira votação. Quero ver. Pedido de vista do vereador Nirda Toulouse será concedido. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 853/2016, denomina via pública Rua Laura Maria da Silva. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 845/2016, denomina via pública Servidão Nailda Maria de Oliveira. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 837/2016, em segunda votação, denomina Praça Pública Maria Melo Botelho. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de lei número 806/2016, denomina via pública no loteamento Cambirela 2 e dá outras providências. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado.
Projeto de Lei número 661/2015, Fossa Séptica, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação e instalação, determinando outras providências. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 702/2015, altera o anexo 1 da Lei número 16, de 7 de abril de 93, e demais alterações subsequentes. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 842/2016, altera o anexo 1 da Lei número 16, de 7 de abril de 93, e demais alterações subsequentes. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei número 864/2016, altera o anexo 1 da Lei número 16, de 7 de abril de 93, e demais alterações subsequentes. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Eu gostaria agora de colocar para o plenário a seguinte situação. Nós temos 3 projetos: Código Tributário Municipal, projeto complementar número 132, projeto de lei 885 e o projeto de lei 886, que foi solicitado vistas do vereador Nir Arthur Luz, e o projeto de lei complementar 131/2016. Vamos marcar, então, uma sessão para amanhã, às 17 horas, para que a gente possa deliberar sobre esses 4 projetos. Eu vou colocar em... Só gostaria de manifestar, senhor presidente, eu como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não estou liberado, certo? Não tem mais, não depende da minha assinatura, nem da comissão para amanhã, nenhum projeto que ficaram para amanhã. Eu amanhã, infelizmente, eu não vou poder participar da sessão, que já tem um compromisso que já está agendado e eu não posso faltar. Então, só eu amanhã não posso participar. Okay? Eu vou fazer a convocação, tá? Os vereadores, nós temos 4 projetos que estão aqui na pauta de hoje, foram solicitados vistas, e inclusive o projeto de lei complementar 131, que nós temos, todos os vereadores sabem que nós temos uma situação bem complicada, tá? Que com certeza o ano que vem nós vamos ter muita incomodação, tá? Então, vai da responsabilidade de cada vereador comparecer ou não, tá? O nosso ano legislativo para as sessões ordinárias termina hoje, mas em virtude de ter projetos que terão que ser votados, nós teremos que cumprir com a nossa obrigação. Nós ficamos muitas vezes aqui até o dia 31 de dezembro, muitos anos nós ficamos aqui votando projetos. Então, é do interesse de todos aqui que se manifestem e que possam vir aqui para fazer essa votação. Uma questão de ordem, só para quem está assistindo a sessão entender, que tem gente que está pensando uma coisa e está sendo outra. Então, eu só gostaria que fosse esclarecido quais são os projetos que ficaram para a sessão extraordinária. Não é sessão extraordinária. Eu tenho aqui agora, sessão, eu já li os 4 projetos que nós temos aqui na pauta ainda. O projeto de lei complementar 131, que é a reforma administrativa da Câmara de Vereadores. O projeto de lei complementar 132, o projeto de lei número 885 e o projeto de lei número 886, né? Todos do ano de 2016. Né? Então, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de que os vereadores permanecessem aqui. Nós vamos fazer uma extraordinária para votar os projetos que foram votados em primeira votação, tá? Para que a gente possa... A reforma dele
que eu vou deixar para amanhã. Então, Isso. a mesa deliberou aqui, nós vamos deixar o 887, 2016 e o 133, 2016 para amanhã, para que a gente possa fazer a votação. Tá? Explicações pessoais. Explicações Pela ordem, pessoais. presidente. Gostaria 10 minutos para o vereador Otávio Marcelino Martins Filho. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Senhor presidente, eu venho aqui usar a tribuna da Câmara de hoje pelo seguinte motivo. Eu, como presidente dessa casa, eu fiz um acordo na eleição passada, da qual o vereador Brandt, que era o presidente, iria assumir até o dia de hoje, por 4 meses, no meu lugar. Cumpri com a minha palavra. Começo desse ano, foi uma reunião entre a mesa diretora, foi acordado, hoje o presidente é o vereador Brandt e amanhã eu volto para a presidência. E quer dizer o seguinte, esse prédio que hoje nós estamos aqui, na época eu como presidente da outra Câmara, eu juntamente com os demais vereadores, construímos esse prédio e hoje está aqui abrigando os servidores, os vereadores e dando mais espaço para a plateia para vir participar das sessões. Quem criou os gabinetes foi eu como presidente, no segundo mandato como presidente da Câmara, isso em 2003. 2003 a 2004, depois 2005, 2006. E venho aqui usar a tribuna de hoje, senhor presidente, para dizer que o PMDB é um partido que não pode ficar de fora da disputa da eleição dessa Câmara. Respeito o vereador Fabinho, que hoje é candidato, respeito o vereador Neném, que também é candidato, porque eu acho o seguinte, que nessa casa deveria ter um consenso, da qual todos os vereadores participassem de todos os projetos, de tudo dessa casa. Assim eu fiz na eleição passada, fiz na anterior, fiz na passada. Nós pegamos 11 vereadores e demos poder para todos os 11 vereadores. Hoje existe, não todos os vereadores, alguns vereadores, de uma ala criada pelo vereador Fabinho, da qual ele saiu na frente, mas seria muito bom que saísse dessa casa um presidente de consenso, onde agregasse os 17 vereadores, que trabalhassem em prol do município de Palhoça. E eu uso a tribuna e digo o seguinte, senhor presidente, sou candidato e gostaria que o meu partido, o PMDB, da qual hoje tem 3 vereadores, votasse comigo na presença dessa casa. Se houver um consenso nessa casa com 17 vereadores, um consenso dos 17, que saísse um, que pode ser até o Fabinho, não tem nenhum problema. Eu voto no Fabinho. E falei para o Fabinho, se não houver consenso, eu não votarei no vereador Fabinho. É minha opinião. Então, assim, a partir de hoje, também sou candidato a presidente dessa casa. Temos um prédio para fazer. Isso aqui foi economia que ganhou o município de Palhoça. Nós pagávamos, na época, quase 30 mil reais de aluguel. Fizemos, economizamos e fizemos. E eu gostaria que o próximo presidente dessa casa, a próxima administração dessa casa, olhasse para isso, para a economia dessa casa. Não vamos aqui criar uma ala destinada para uma meia dúzia de favorecimentos pessoais. É isso, senhor presidente. Então, gostaria que constasse em ata, tá, que a partir de hoje sou candidato a presidente, tá, vou disputar a eleição, mas se houver um consenso, não tem nenhum problema. Para os 17, porque eu estou vendo, e nós estamos vendo, que a partir do ano que vem,
Se for da forma como está sendo composta, vai dar problema, não só para a Câmara, para o povo de Palhoça, que eu não quero, tá? É que eu não quero, eu sempre lutei. E assim, senhor presidente, consta em ata as minhas palavras e gostaria que o meu partido, onde hoje tem 3 vereadores, comigo 3 vereadores, que votassem comigo na chapa que vamos montar. Tem 17 vereadores, dá de montar 3 chapas, tranquilo, 3 chapas. Não é o que eu quero. Eu queria que houvesse uma chapa de consenso. É isso que eu tinha, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Gostaria de Presidente. manifestar? Pela ordem, vereador Nelson Martins Filho. Senhor presidente, boa noite. Senhores membros da mesa, vereadora Zana, plateia aqui presente, povo de Palhoça e todos os demais presentes vereadores. Primeiramente, eu gostaria, presidente, de pedir que para o próximo mandato, o presidente que estivesse aqui nessa casa desse mais atenção ao vereador quando tem a tréplica, como no caso aconteceu aqui ontem, eu e o presidente do sindicato. Por todo momento, senhor presidente, eu jamais estive contra o servidor público, sempre favorável, mesmo porque nós sentamos, eu e mais 7 vereadores, o sindicato e o presidente e o prefeito, nós sentamos na prefeitura e acordamos que tudo que fosse para o substitutivo global fosse aprovado do jeito que o sindicato queria, e os vereadores queriam, e o executivo queria. Então, tudo que acontecer daqui para frente, lavamos a mão, porque estivemos todo o tempo do lado do sindicato. Outra coisa, senhor presidente, voltando àquele assunto inicial, eu pediria, senhor presidente, quando tivesse uma discussão, então, nesse caso, uma discussão saudável, salutável, como foi no caso ontem, que continuasse a discussão, porque a gente fica com aquilo engasgado e a gente quer falar, a gente fica falando e o nosso microfone foi cortado. Infelizmente, eu me senti nos meus direitos tirados, senti, como vereador, tirado o meu direito em plena sessão da Câmara de Vereadores. Seria mais justo eu falar, se o Luciano quisesse falar de novo, eu falaria de novo, mas de uma maneira educada, como estava sendo, mas infelizmente não aconteceu isso, acabou, eu fiquei engasgado e tenho certeza também que o Luciano acabou ficando engasgado, mas serviu de experiência para nós, presidente, serviu de experiência para nós. Eu quero falar também que a partir de hoje, eu não tenho mais presidente da Câmara de Vereadores, eu sou um vereador que não tenho mais candidato à presidência, eu vou votar em quem eu quiser a partir de hoje, o meu candidato era eu mesmo, nenhum minuto eu retirei o meu nome de presidente, de ser presidente, de querer ser presidente, de almejar, não o poder, mas também sentir um pouco do gosto e ajudar a administrar o município através da Câmara de Vereadores. Tudo bem, não foi feito assim, conversei com o Neném e coloquei, Neném, acho que tu mereces, sim, um dia a vaga de presidente. Como ele nem sabia que eu também era candidato a presidente, eu nem sabia disso, ele sabia da minha vontade, mas, no entanto, eu não retirei o meu nome, adormeceu o meu nome, ficou adormecido. Mas eu, juntamente com o Tavinho, com os outros vereadores, o Brant, foi criado 7 vereadores, gostei do projeto dele, não fui procurado pelo vereador Fabinho em momento algum. Então, tudo isso me levou a pensar, se hoje eu não consigo, então eu deixo o meu nome para o futuro, para que um dia seja lembrado pelos vereadores que estarão aí. Teremos novas oportunidades. Mas, em momento algum hoje, eu posso me comprometer com mais alguém, porque o meu compromisso era com o vereador Neném. Então, nós estamos abertos a criar uma nova chapa, como o vereador Tavinho falou, ou eu escolher o vereador Tavinho ou o vereador Fabinho. Os 2 nomes são bons, que estão se apresentando hoje. Inclusive, pode surgir um terceiro nome, como o próprio vereador Tavinho falou,
Então, estamos abertos para esse diálogo, que deverá ser salutar, e democraticamente, quem ganha é o município de Palhoça. Obrigado, senhor presidente, e vamos continuar a votação, então, no caso, amanhã, né, presidente? Obrigado. Explicações pessoais, continua. Ninguém mais fazer uso da palavra. Está encerrada a sessão e marcaremos uma outra amanhã às 17 horas. Boa noite a todos.